Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta e hoje nós vamos comentar do dorama que acabou de chegar na Netflix, Diva à Deriva, com a maravilhosa da Park Hyun-bin. E se você quer descobrir por que essa história pode ser uma das melhores do ano, inclusive entrar no top 5, vem comigo depois da vinheta que eu já te conto todos os detalhes. Doramas, vocês sabem que essa história é super aguardada aqui pelo canal e desde que ela foi anunciada nós estamos de olho. E sim, surpresas, emoções e muita diversão nessa história que tá prometendo demais. Vocês sabem que Park Hyun-bin só entrega pérolas e eu acho, aqui na opinião do canal, que ela também tá de olho em mais um prêmio de novela do ano. Será que ela vai conseguir esse efeito com um novo dorama Diva à Deriva? Essa história é da TVN, chegou agora na Netflix Brasil no sábado com 2 episódios. Nós esperávamos que chegassem logo uns 4 episódios, igual lá na Coreia, porque nós temos 2 semanas de atraso em relação à exibição original. Entretanto, o dorama chegou com tudo, com episódios dublados para você que quer maratonar e é super indicável. Desde já vou indicando porque a história vale demais. Essa história já mostra muito mais pra gente do que os teasers estavam apontando. Olha só, primeiro pelo fato de que Moka seria uma jovem que faria de tudo para se tornar uma diva. Entretanto, por conta do naufrágio do seu navio, ela ficou aí cerca de 15 anos longe da realidade. Sim, ela viveu sozinha numa ilha deserta e o dorama mostraria pra gente esta batalha pela sobrevivência. Entretanto, a história é muito mais do que isso. Inicialmente ela estava prevista para se passar lá no início de 2004 e a primeira diferença é que já começa em 2007 e logo ela foi resgatada 15 anos depois. Vocês já podem ter uma dimensão de que ano foi parar essa história. Pois é, entretanto, Doramas, a história ela é muito mais profunda e até mesmo pesada se a gente parar para pensar em tudo que aconteceu nesses 2 primeiros capítulos. Somoka inicialmente foi vivida pela maravilhosa que a gente já viu em Olá, Sou Eu. E aqui ela brilhou mais uma vez, dando uma vida a essa adolescente que era fofa, tinha sim o sonho de ser uma cantora. Na verdade, ela tinha o sonho de encontrar uma cantora que ela amava, assim, a Namjoon era a grande inspiração em tudo que ela fazia para se tornar uma artista. Ela isso que ela queria, conhecer a Namjoon, ter ali o contato mais próximo e a partir desse entrosamento explodir na Coreia, simplesmente mudar de vida. E por que ela queria mudar de vida que nós vamos entender? Que não é simplesmente um sonho, uma vontade adolescente. Sabe aquele momento que você se inspira tanto em alguém? Não é somente isso, não. A história é muito mais profunda do que isso. Porque Moka sofreu, comeu o pão que o diabo amassou e não foi só ela não. Nessa fase adolescente, lá para os anos de 2007, a história já começa contando pra gente que ela se queria muito participar de uma chamada ao vivo numa rádio com a sua artista. E vejam só, Namjoon atende sim a chamada dela que já estava programada para entrar no ar, tudo isso no meio de um período escolar, ou seja, aproximadamente ali na hora do recreio, na hora do intervalo, mas o celular dela tinha descarregado e ela pede ajuda a um colega de classe que tinha um celular carregado que teoricamente iria cobrar dela, mas ficou com dó e emprestou a bateria do seu celular. Naquele tempo, os telefones eles tinham a bateria autorremovíveis, né? Então já é uma característica daquela época tão nostálgica. Durante a ligação àquela chamada, o amigo percebe muito mais sobre a intenção da Moka em relação à ligação, em relação a cantar com seu grande ídolo, a Namjoon. Entretanto, ele acaba cortando ali propositalmente aquela ligação e a nossa jovem fica revoltadíssima. Entretanto, isso faz com que nós entendamos um pouco mais sobre o dorama, qual é a aspiração de cada um daqueles adolescentes que tem na faixa de 16, 17 anos e o que eles estão querendo para sua vida. Na verdade, eles só queriam seguir um grande sonho, transformar uma situação triste, caótica, em uma oportunidade de mudança. E vejam só, situações da vida vão fazendo com que esses dois vão estreitando seus laços, principalmente porque a nossa querida Moka, ela descobre que esse amigo da sala dela, ele tem câmera, ele tem computador e trabalha muito bem com edição. Moka não desistiu do seu sonho, Doramas, e vocês sabem que ela vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para conseguir encontrar com a Namjoon. Na verdade, ela vai participar de um concurso e para isso ela precisaria entregar um videoclipe. Olha só, bem coisa dos anos 90, 2000. Acontece que este ícone não tinha o material, não tinha na verdade câmera, não tinha um computador para fazer uma boa edição e descobre que esse mesmo colega de classe que emprestou a bateria do celular, ele trabalha com esse tipo de material. Na verdade ele faz vários trabalhos de meio período e o dorama vai mostrar pra gente o motivo.
Entretanto, quando ela solicita que ele faça isso para ela, ela já paga, sim. E ele se empenha muito, faz várias tomadas diferentes, todo aquele material trabalhado com um videoclipe escolar, e a voz da gata é super potente, é lindíssima e chega até a ser emocionante ali o sonho que ela tanto percorre, que ela deseja finalmente alcançar. Entretanto, Doramas, a partir daí, a história que começa fofa, com uma pegada adolescente, ela já muda completamente pra gente de pegada e mostra os transtornos, os traumas vividos por esses dois. A história, ela tem muitos traços característicos da autora, que inclusive escreveu Startup, que é um outro dorama icônico da Netflix com a Suzy, e ela também escreveu Pinóquio, que é um outro novelão. No meio desses dois primeiros capítulos, vocês vão conseguir ver essas características latentes, entretanto, ainda assim são usadas para transformar a história em um dorama único. Principalmente começando pelo fato de que esses dois já se conhecem desde um tempo menor, desde a adolescência ali, a pré-vida adulta, e eles vão levar isso dali pra frente, assim como nos outros doramas que ela escreveu, que é uma marca tão característica. Só que aqui, os dois são unidos por um verdadeiro trauma, um trauma que eles são abusados. Sim, doramas, acontece que não é o primeiro dorama desse ano que mostra pra gente pais tóxicos, abusivos, e é uma observação muito importante trazer aqui para o canal, que essas histórias elas estão resgatando momentos, sim, todas elas estão mirando no passado, mostrando quais as consequências para a vida adulta. Tudo bem que a gente já sabe que o sistema jurídico hoje é diferente, tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege essas pessoas, entretanto, antigamente, né, não tão distante assim, eles eram acusados como crianças jovens rebeldes que queriam fazer o que queriam mesmo que desse na telha, que eram revoltados. E até tem novelas com esse tema, mas na verdade era uma dor que não tinha sido compreendida ali completamente pela sociedade, principalmente por qualquer motivo. O nosso protagonista que estava ali trabalhando, ele fazia isso porque ele queria juntar dinheiro e fugir da casa do pai, porque ele vivia sendo espancado. E o dorama mostra pra gente de uma forma muito dura essas agressões: cadeiras, mesas, vassouras, tudo que tivesse ao alcance do pai dele, que inclusive era policial, estava sendo usado como arma para poder atingir esse jovem que simplesmente não obedecia ao pai. Essa era a frase na cabeça deste homem que repetia a todo momento. Ele estava apanhando por ser desobediente, mas na verdade ele estava apanhando por nada. Nada justifica essa forma de abuso tão grave, algo tão latente, tão visível. E o jovem filmava tudo isso. Ele tinha foto, ele tinha filmagem em vídeo dessa situação, desses abusos que ele sofria, mas até aquele momento ele não tinha feito nada. Ele só estava juntando dinheiro, por isso que ele cobrava pelas coisas que ele fazia, porque ele queria fugir e morar com a mãe dele, que inclusive os dois eram divorciados, pais e mãe. Ele morava com o pai. Só que nesse meio tempo, ele descobre que a Moká também é abusada pelo pai. Sim, ela é espancada. Por isso, ela vivia usando um uniforme mais longo, saia e calça, para não demonstrar essas marcas. Assim como a gente viu lá em The Glory. Só que lá em The Glory era abuso por bullying. E aqui o problema é, quando o abusador mora na mesma casa que você, o que pode ser feito? Infelizmente, é uma realidade e eu vou comentar para vocês, viu? Eu chorei muito nos capítulos desse dorama, chorei mais do que a fã assistindo ópera. Lembra dela lá do dorama Em Uma Alegria? Pois é, a história foi pesadíssima nesse sentido, sim, me trouxe muita realidade e foi comovente, principalmente o fato dos dois lutarem para poder romper esse ciclo. Moká não falou em momento nenhum que ela estava sofrendo esse tipo de abuso, essa violência física. Entretanto, como o amigo dela já tinha passado, estava passando pelo mesmo, ele conseguiu pegar os sinais e entender que ela precisava de ajuda. Na verdade, ela acabou meio que perdendo o prazo. Na verdade, ela perderia o prazo para entregar este vídeo, se não fosse por esse amigo que fez a inscrição por ela. E sim, o talento da jovem da gata era tão latente que ela foi contactada pela equipe da Namjoon, que queria encontrar com ela, e os dois marcaram um encontro lá em Seul. Na verdade, eles combinaram o seguinte: olha, eles iam para Seul para mudar de vida, ela principalmente porque agora essa oportunidade traria de volta o sonho. Ela já tinha aparentemente desistido de tudo. E isso tudo aconteceu só na primeira parte do primeiro episódio do Doramas. Eles bolam um plano, eles vão de balsa lá para Seul, porque sim, eles moram em uma ilha, lá para os lados de Jeju. Caso vocês não saibam, essa parte da Ásia tem muitos arquipélagos, esse conjunto de ilhas, e estava ali cravado o destino da nossa protagonista. O jovem, o amigo dela, então descobriu que essa seria uma forma dos dois de fato conseguirem alcançar, seguir em frente. E a gente tem uma
referência que é vista lá em Um Luxo de Sonhar, que inclusive tem resenha aqui no canal do Doraemon. Ele calça sapatos nela, dando a entender que estaria ali ajudando a ela a trilhar este caminho. E os sapatos, esses tênis, tornam-se um objeto de muito valor para ela, mesmo quando ela vai ficar perdida lá na ilha deserta. E sim, Doraemons, aconteceu completamente diferente da forma como nós imaginávamos, que um navio dela ia ficar naufragado, aquela situação toda, porque os vizinhos fofoqueiros acabaram contando pro pai da nossa protagonista, da Seu Mocá, que ela estava saindo com o outro jovem, que eles iam passear de barco, mas na verdade era uma fuga. O pai dela então saiu maluco pela cidade procurando, até que conseguiu encontrar a balsa, que estava assim, e quando a gente fala balsa, é como se fosse um ônibus de navegação pelo mar, claro. Mas ele, infelizmente, encontrou a nossa protagonista, ele já avistou de longe. O amigo dela então viu que ele estava ali pronto para poder destruir os sonhos, acabar com a única fagulha de esperança que eles possuíam. Ele decidiu sair da viagem, ele simplesmente saiu do barco para tentar impedir o homem de tirar a nossa querida protagonista do navio, da balsa. E sim, ele leva muitos socos, ele é espancado, ele é revitimizado, não só uma vez, mas diversas vezes, e são cenas de partir o coração, Doraemon, infelizmente. Ele é espancado ali na frente de todo mundo, simplesmente ninguém faz nada para poder impedi-lo, e este homem consegue entrar no navio e vai fazer de tudo para tirar a nossa protagonista, e começa aquela correria, aquela loucura, aquela cena complicada que você fica com o coração na mão, até que ela chega naquela parte de trás do navio. E sim, ela ameaça pular. Entretanto, o pai dela fala que tudo vai ser diferente daquele momento, que ele ia ajudar, mas ela se joga e o pai, ao tentar pegá-la, também cai no mar. E naquela época, devido à neblina muito densa, não conseguiram encontrar nenhum dos dois, mas o dorama já mostra pra gente que ela acaba aparecendo em uma ilha cerca de 55 quilômetros, que não é tão distante assim de onde ela estava, mas aquela ilha nunca foi ali colocada junto aos meios de busca como um ponto específico de procura. O protagonista masculino ali, então, que era o adolescente, ele ficou em apuros, Doraemon. Infelizmente, ele ficou hospitalizado durante muito tempo por causa da surra que ele levou. E sim, ele acabou revoltado, quebrou ali parte do restaurante para poder, de fato, libertar aqueles peixes, uma representação de que o que ele não pôde fazer pela Mocá, libertar ela daquele aquário, daquela prisão, daquela vida sem sentido, ele fez com os peixes, uma representação bem interessante. Entretanto, ele ficava ali o tempo todo olhando para o mar, com o olhar perdido, vago, tentando encontrar a amiga. A partir daquele momento a gente não sabe muito o que acontece com ele, até que a Mocá acaba sendo resgatada por dois jovens, dois irmãos. Inclusive, a partir daí a gente já entende que esses dois também são protagonistas do dorama por causa dos posters de estreia. Sim, será que a gente vai ter também um triângulo amoroso como foi lá em Startup de Quebrar o Coração? Vamos acompanhar, Doraemons, a nossa querida Mocá, por essa questão do destino, por sorte talvez, encontrou em uma apresentação bem recente e fez uma mobilização de fã de verdade. Ela levou todo mundo a torcer pela nossa cantora, nossa artista, que sim, se emocionou demais. Na verdade, as duas se emocionaram porque, inclusive, a Mocá fez o playback da Namjoon. Olha que loucura, isso tudo depois de 15 anos. Elas se emocionaram muito, se abraçaram depois disso. Claro que foi tudo ali meio que no sigilo, e o dorama mostra que a partir daí a gente vai ter muitas emoções, muitas situações inusitadas, vai apostar também em outros traumas, em outros dramas, como um jovem adulto de 31 anos não poder fazer qualquer coisa, principalmente ali na Coreia, não poder seguir qualquer profissão. Muitas emoções esperam a gente e essa história tá super maratonável. Vocês sabem que a TVN estava com uma audiência baixíssima, mas foi só colocar o dorama da Park e o Bin que tá prometendo aí alcançar os 2 dígitos na audiência, Doraemons. Isso mostra pra gente o poder dessa mulher maravilhosa que entrega trabalhos incríveis. Vocês estão amando esse dorama? Eu amei, vou continuar assistindo e se vocês quiserem, vai ter episódio comentado semanal aqui no canal. Então, por favor, já deixa aqui embaixo o que vocês querem a respeito desse dorama, se a gente volta semana que vem ou daqui a pouco com mais um vídeo especial para comentar essa história maravilhosa. Em breve estaremos de volta com muito mais novidades. Fiquem ligadinhos aqui, hein? Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!